Olá, sejam bem-vindos ao canal e à página. Não se esqueçam, subscrevam-se, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo relacionado a este. Bom, galera, desta vez nós iremos fazer a resolução do exame de matemática no que refere à Universidade Eduardo Mondlane. Desta feita, vamos resolver a primeira parte. Bem, pega o seu caderno para poder anotar alguns detalhes e alguns truques para que possam te ajudar nos próximos exames. Vamos. A questão 1 diz o seguinte: indique a continuação correta desta afirmação. O número primo P é A. Todo P pertencente a N que não se divide por 2. Vamos já ver, essa opção não está correta, porque 2, por exemplo, é um número primo e ele pode ser dividido por 2. Logo, essa opção não está correta. Para a opção B, o único número designado por 1. Essa opção também não está correta, porque se olharmos para a definição do número primo, diz que o número primo é todo aquele número natural maior que 1, divisível por 1 e por ele mesmo. Logo, essa opção não estaria correta. E a opção C diz que P pertence aos números naturais, tal que P é maior que 1, que se divide por si próprio, P e 1. Sim, se vocês prestaram atenção, anteriormente, há pouco, eu enunciei esta definição de que P deve ser um número natural maior que 1 e que divide por 1 e por si próprio. Logo, esta opção estaria correta. A opção C é que estaria correta. Daqui, passamos para o número 2. O número 2 diz: simplificando raiz de menos 4 ao quadrado, tem-se um número igual a. Se nós olharmos para esse exercício, lembramos da definição dos módulos, que diz que módulo do número x, ou raiz do número x ao quadrado, é igual a módulo do número x. Então, se nós voltarmos para aqui, temos raiz de menos 4 ao quadrado. Vai ser igual a módulo de menos 4. E nós sabemos que o valor absoluto do número, de qualquer número, é sempre positivo. Logo, o valor absoluto de menos 4 é 4. E isto está representado na alternativa D. E o número 3 diz o seguinte: calculando o valor numérico da expressão logaritmo 16 na base 2 mais raiz cúbica de 64 menos 3 fatorial sobre 8 elevado a 4 sobre 3 menos raiz de 5 fatorial mais 1 é igual a. Então, para resolver esse problema, vamos recorrer aos nossos conhecimentos de logaritmos, raízes, radiciação, potenciação e fatorial. Então, a priori, vamos começar desenvolvendo esse 16. Se temos esse logaritmo 16, nós podemos fazer o 16 é o mesmo que 2 elevado a 4 na base 2, mais raiz cúbica de 64 menos 3 fatorial. Aí podemos desenvolver o 3 fatorial, pode ser 3 vezes o 2 fatorial, sobre o 8. O 8 também, se recorremos à potenciação, esse também pode ser escrito por 2 elevado a 3. Isto tudo elevado a 4 por 3. Menos raiz, o 5 fatorial, pode ser 5 vezes o 4, nesse caso, desculpa, vezes o 3, vezes o 2, depois mais este 1 que vem aqui. Ok? Então, continuando, se temos logaritmo de 2 elevado a 4 na base 2, isso aqui nos dá 4. Mais raiz cúbica de 64, como nós todos sabemos, isso é 4. Menos 3 vezes o 2, isso nos dá o 6. Sobre, agora, se nós temos isso 2 elevado a 3, recorrendo a nossas propriedades de potenciação, podemos multiplicar o 2 por 4, o 3 por 4 e dividir por 2. Então, isso aqui vai ser 3 vezes o 4 por 3, menos raiz de 5 vezes 4, nós sabemos que isso aqui dá 20. 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. Então, aqui vamos ter 120 mais o 1. Então, isso aqui vamos ter 4 mais 4, vamos ter o 8, menos esse 6. Sobre, aqui podemos eliminar esse 3, com esse 3 vamos ter 4, 2 elevado a 4, menos a raiz de 120, 21, somando com isso aqui. Então, aqui vamos ter 2 sobre 2 elevado a 4, como tínhamos feito lá em cima, isso aqui é igual a 16, menos raiz de 121, isso aqui é 11. Então, aqui vamos ter 2 sobre o 5. Isso aqui, recorrendo à divisão, vamos ter 0,4. E matamos o exercício. Então, aqui, a opção correta para o número 3 é a opção C. Então, a questão 4 diz: uma dúzia de cadernos custa o equivalente ou mais do que 2 dúzias de lápis. Sejam AN, o preço de N cadernos, e BM, o preço de M lápis.
Então, a afirmação correta é... Aqui, primeiro vamos analisar a questão. Eles dizem que uma dúzia de cadernos custa o equivalente ou ainda maior. Equivalente ou ainda maior, vamos traduzir matematicamente como maior ou igual a 2 dúzias. 2 vezes o 12, 2 dúzias de lápis. Então, isso aqui vamos ter 2 dúzias maior ou igual a 24 lápis. Então, segundo a afirmação que eles deram aqui, nós podemos analisar as questões. Esta opção A, com o problema dado, nós vemos que há uma discrepância. O A3 é menor que B5, sendo que eles dizem que uma dúzia de cadernos tem de ser maior ou igual a 2 dúzias de lápis. Então, descartamos esta opção de cara. E a opção B diz que A10 vai ser igual a B5. A10 é igual a B5. Tendo dito que AN representa o preço de N cadernos, BM o preço de M lápis. Então, essa afirmação aqui não estaria correta, porque também contraria o que eles dizem. Eles dizem que para uma dúzia de cadernos nós temos 2 dúzias de lápis. Enquanto que aqui eles dizem para 2 dúzias de cadernos nós teríamos 1 dúzia de lápis. Então, é o contrário. E aqui, para a opção C, aqui esses dados também não são equivalentes. Ou seja, quando eles dizem A4 é maior que B13, também não vai de acordo com o problema dado. Agora, a opção D é que nos aproxima da realidade, porque eles dizem para A5 é igual a B10. Reparem que eles tinham dito custa equivalente ou igual. Então, eles dizem custa equivalente ou igual. E a nossa opção temos que custa equivalente a 1 dúzia de lápis. Ou seja, A5 é igual a B10. Então, essa opção é que estaria correta. A pergunta 6 diz: no desenho da construção de uma casa... Não é esse aqui, é este aqui. Okay. É a pergunta 5. Okay. A pergunta 5 diz: um viajante andou numa planície de 6 km na direção do Sol e depois 8 km na direção de Oeste. A distância reta entre o ponto inicial e o ponto final da viagem em quilômetros é igual a... Aqui vamos recorrer a alguns conceitos ou alguns conceitos de coordenadas geográficas. Nós vamos recorrer a essas coordenadas geográficas, em que temos norte, sul, este e oeste. Okay? Temos norte, sul, este e oeste. Eles dizem o viajante andou numa planície de 6 km na direção do Sol. Na direção do Sol, mas na verdade eles querem talvez dizer direção do Sul. A direção do Sul eles dizem que andou 6 km. Então é daqui para cá, 6 km. E depois 8 km na direção do Oeste. Eles dizem que andou 8 km na direção do Oeste. Então, e depois pede a distância reta entre o ponto inicial e o ponto final da viagem. Neste caso, eles querem essa distância aqui, entre o ponto inicial até o ponto final da viagem. E nós, se formos a ver isso aqui, nos leva ao Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ou à soma dos quadrados dos catetos. Cateto 1 pode ser cateto 2. Nesse caso, essa parte é a cateto oposto, esse cateto é o cateto adjacente. Então, se nós queremos a distância, vamos colocar D igual à raiz da soma dos catetos. Ok? Então, vamos ter distância, vai ser raiz de... No primeiro cateto temos 6 ao quadrado, mais o segundo cateto é 8 ao quadrado. Se nós podemos voltar para aqui, vai ficar distância igual a raiz, 6 ao quadrado vai ficar 36, mais 8 ao quadrado é 64. A distância vai ser raiz de... Isso aqui, 36 mais 64 nos dá 100. E a distância, então, vai ser raiz de 100, que é 10. 10 nesse caso. E a opção correta aqui é a opção B. Essa é a opção correta desta questão. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.